Bom, me chamo Eu, Daniel. Eu formei na UFRJ no ano de 2011. Entrei na Petrobras em 2012. Desde a minha entrada em março de 2012 até hoje, eu trabalho na gerência de geoquímica. A gerência de geoquímica tem como missão falar a respeito da origem dos fluidos. Então, a gente tem que saber quais são os fluidos que estão no reservatório, ajudar e auxiliar na identificação dos fluidos do reservatório. E contar a origem desses fluidos, porque ao entender o padrão de migração desses fluidos, nós conseguimos encontrar novos prospectos, né? Ou auxiliar o encontro de novos prospectos. Então a missão da geoquímica é sempre essa: da onde o fluido veio, quando ele veio e o que aconteceu desde a sua chegada no reservatório, né? Isso se tratando de fluidos, né? Quais são os fluidos que a gente geralmente estuda? Óleo e gás. A gente também fala um pouquinho a respeito da água, mas o nosso quente, né, o que a gente realmente se dedica lá na geoquímica é com óleo e gás. E fluidos não hidrocarbonetos, tais como gás carbônico, né, importante aí nos reservatórios do pré-sal, e outros fluidos como H2S, gás sulfídrico. A gente também tem competência em falar a respeito deles, de onde eles vieram, para onde eles vão, por que eles vieram. E a partir do momento que os nossos colegas engenheiros têm noção da história do preenchimento dos reservatórios, dos padrões de migração de uma bacia, por exemplo, não só os engenheiros, claro, né? Porque por que eu estou falando de engenheiro, né, dando um passo atrás? Porque hoje a palestra é sobre geoquímica de reservatório. Então a gente vai estar muito focado no aspecto de um campo, né? A nossa escala que eu vou conversar com vocês hoje é uma escala de campo de petróleo, não é uma escala bacinal. Eu poderia também dar uma palestra sobre escala de bacia, né? Falar sobre embasamento, falar sobre geotectônica, mas hoje eu vou falar a respeito de fenômenos que acontecem dentro de um campo, dentro de um intervalo poroso contendo petróleo e gás. Então, desde que eu entrei na geoquímica, a minha missão lá foi ajudar a desenvolver essa área. Eu acabei de apresentar minha dissertação de mestrado que foi nisso, geoquímica de reservatórios. E é isso. Eu estou há 8 anos já lá trabalhando. Parece que foi ontem, é impressionante. E é muito interessante. É muito interessante, é uma área maravilhosa. Para quem gosta da área de petróleo, certamente vai se interessar. Eu vou botar aqui para apresentar. Deixa eu ver. Screen, permitir. Quando vocês estiverem vendo. Opa, deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo aí? Só me diz um sim ou não. tá certinho, velho. Beleza. Perfeito. Então, deixa eu colocar aqui o laser. Bom, esse foi o tema, foi o título que eu coloquei para falar hoje com vocês. A apresentação ela é bem pequena, mas eu vou fazer ela bem lenta, bem suave. Vocês fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento. Eu não estou conseguindo ver o chat, então vou pedir para o Guilherme aí fazer uma moderação de, tem uma dúvida que eu paro, explico quantas vezes aí vocês precisarem para a gente avançar junto, tá? A ideia aqui é a gente trocar uma ideia e vocês entenderem e perceberem que o que a gente faz aqui, apesar de ser geoquímica, é geologia. As informações que a gente tira através dos dados de fluidos, que são óleos e gases, é uma informação de geologia, né? Informação de tectônica, informação de falha. Eu aqui vou estar falando sobre falhas que transmitem ou não fluidos, né? Assim, usando o dado literalmente de petróleo.
Então, foi uma palestra que eu fiz para o SNET, que foi em Bento Gonçalves, no ano passado. Foi um evento maravilhoso, o SNET, Simpósio Nacional de Estudos Tectônicos. Se eu não me engano, ano que vem deve acontecer novamente, tem que ver por causa a respeito da questão do Covid, mas enfim. Originalmente ela tinha esse nome aqui, ó, Geologia Estrutural e Geoquímica de Petróleo, um uso integrado para resolver questões de reservatório. E aqui eu dei um outro nome, mas é basicamente a mesma coisa, que é biodegradação e recarga de hidrocarbonetos em reservatórios de petróleo, uma visualização de processos. Fui eu e meus colegas lá da Petrobras que pensaram e apresentaram esse trabalho. Bom, então, fazendo um briefing de segurança, assim, bem rápido para a gente entender o que a gente está fazendo, tá? Como é que a gente faz as nossas análises e o que a gente vai estar falando hoje a respeito de geoquímica? Então, por que a geoquímica ela é muito interessante, né? A gente trabalha com uma amostra de óleo que a gente chama de óleo morto. Se a gente pega o óleo do reservatório, bota para produzir, chega lá na plataforma, a gente coleta esse óleo geralmente não tem muito valor em questão de análise, porque as pessoas, os colegas engenheiros, eles precisam trabalhar com o óleo quando ele está com o gás, né? Ou seja, ele está numa situação monofásica. O gás está dissolvido no óleo. É como se fosse o sal está dissolvido na água, né? O óleo tem uma capacidade de reter gás quando ele está em pressão e temperatura de reservatório. Então, nessa condição ele é chamado de óleo vivo. Nós geoquímicos só trabalhamos com amostras de óleo morto. Tá? Então, nós pegamos uma amostra, uma gota de petróleo, e passamos por um capilar, que é uma coluna cromatográfica. Esse óleo ele vai se separar em todos os seus componentes, e esses componentes vão ter uma velocidade de interação com a coluna cromatográfica, que é uma coluna de sílica. Vocês podem imaginar como se fosse uma agulha oca. E os compostos que possuem menor interação vão andar mais rápido na coluna e os que possuem maior interação vão andar mais lentos. Então, vai haver uma separação natural entre esses compostos. Tá? No final da coluna tem um detector, vai ter um registro de cada um desses compostos, tá? E o resultado vai ser uma curva ou um gráfico tempo por intensidade. Aqui eu tenho uma resposta do petróleo todo, o que a gente chama carinhosamente de whole oil, de whole todo e oil de óleo. Né? E aqui a gente vê que tem picos separados pelo mesmo espaço, que aqui eu coloquei de forma conveniente uma legenda NC13, NC14, NC15. E quem são eles, né? São os N-alcanos. Os N-alcanos, se a gente lembrar lá das aulas de química lá do ensino médio, são aqueles que começam com metano, né? Met, et, prop, but. Começa com metano, depois vai para o etano, que é um C2, depois um propano, que é um C3, um butano, que é um C4, e assim sucessivamente. Ou seja, é uma série homóloga. É uma série que o que separa esses sujeitos, que são alcanos lineares, é só um carbono e 4 hidrogênios, é só uma metila. Então, aqui eles estão registrados, todos os N-alcanos que saem nessa corrida. Tá? Tem mais N-alcanos que saem aqui para o final, mas como a corrida ela tem uma especificidade quanto à sua temperatura, né, quanto à temperatura aqui da coluna, a gente está interessado nesses N-alcanos que vão, aqui não está saindo, né, mas geralmente sai desde NC8, ou seja, desde o N-octano, até o NC33. Tá? É uma série homóloga bem simples. Aqui eu coloquei dois sujeitos que são o pristano e o fitano, que são isoprenóides. O que são os isoprenóides? Né? Imagina o decano aqui com uma perna aqui do lado. Essa perna seria um isoalcano, ele deixa de ser um N-alcano para ser um isoalcano. E são dois isoprenóides bem importantes, tá? Porque a origem deles acredita-se que eles têm várias origens, né? Mas a origem deles classicamente é contida como a cadeia lateral da molécula de clorofila. Então, aqui está um cromatograma, isso
é o que sai do petróleo nessa análise, que é o ROLOI. Então, novamente, né, aqui o ROLOI, vocês já foram apresentados, a gente chama de CGOLio total. É uma série homóloga, então, identificando qualquer um desses aqui, eu vou saber que o próximo, por exemplo, esse é o NC15, esse é o NC16, 17, 18, 19, 20. Tá. Como é que a gente faz a análise, né? Qual o portfólio analítico por faixa de peso molecular? A gente analisa os gases, tá? Ou seja, quando essa amostra de óleo vem com está viva na garrafa monofásica, né? O que é uma garrafa monofásica? Imagina que a gente tem um poço, perfurou o poço de petróleo, e aí a gente buscou uma amostra em condição de reservatório. Como é que faz isso, né? A gente faz uma amostragem do fluido que sai imediatamente do reservatório, que ele está com gás, o gás está dissolvido no óleo. Isso se for um reservatório de petróleo, né? Se for um reservatório de gás, vai ser o contrário. Eu vou ter uma amostra de gás com um fluido dissolvido no gás. E aí, quando a gente faz a liberação do óleo e do gás, chegam as duas amostras para a gente, tanto o óleo morto quanto a alíquota de gás. E aí, as informações dos gases, a gente consegue dizer muita coisa. Falando da proporção molar, ou seja, quantos por cento tem de metano, quantos por cento tem de etano, propano e butano, que são os gases hidrocarbonetos, os seus isótopos estáveis de carbono e hidrogênio, e é isso. Com a geoquímica de gases, a gente tira basicamente essas três informações. Com a geoquímica de óleo, a gente trabalha basicamente a geoquímica de leves, ou seja, a geoquímica que a gente analisa os compostos leves do petróleo, que a gente chama que vão desde o NC7, ou seja, que são compostos jamais muito facilmente evaporáveis, até NC15. Só para vocês terem uma ideia, a gasolina, né, a nafta, ela vai mais ou menos até aqui, NC9, tanto é que a octanagem, né, é por causa do octano. O diesel, acho que se eu não me engano, vem do NC10 até NC13 ou 14, e a partir daí vem os produtos mais pesados do petróleo. Fazemos perfis isotópicos de carbono e hidrogênio, é a mesma coisa, né? São perfis isotópicos com os isótopos estáveis. E os biomarcadores. Os biomarcadores são os fósseis moleculares, né? Eu comentei com você dos isoprenóis, que é o pristano e o fitano. São dois fósseis moleculares. Acredita-se que a origem deles advenha da cadeia lateral da clorofila. Os biomarcadores são todos os fósseis moleculares que a gente conhece. E é isso, a gente basicamente faz essas análises usando os fluidos que nos é cedido. Tá? Com isso, a gente consegue dizer todas essas informações. A fonte, por fonte, o que a gente quer dizer, né? De onde veio? Qual é a cozinha geradora desse petróleo ou desse gás? Né? A cozinha geradora, e é esse termo, o local geográfico de geração desses fluidos. Da onde esses fluidos saíram e foram parar nesse reservatório que as amostras foram coletadas. Maturação térmica. Em que momento esses fluidos foram gerados? Foram gerados no início da janela de geração, ou seja, a rocha geradora acabou de alcançar a condição de geração e expulsou, ou já estava no final da janela, né? Já estava só gerando gás. Biodegradação, que a gente vai falar muito aqui hoje. Mistura de sistemas petrolíferos. Lavagem por gás. Recarga de sistemas petrolíferos. Fracionamento evaporativo. Separação de fases. Escape pelo selo. Sincronias. Tudo isso aqui, todas essas informações, a gente consegue com essa meia dúzia de análises. Então, é uma ferramenta muito poderosa e que assim, toda empresa grande de petróleo tem uma gerência importante de geoquímica, que trabalha junto com a modelagem de sistemas petrolíferos. Bom, qual é a motivação do estudo? Tá? A
motivação do estudo que a gente apresentou lá no simpósio. Esse mapa aqui que vocês estão vendo, esse mapa é um mapa de cores, é um mapa basicamente do fundo do mar de um campo de petróleo, tá? Vocês conseguem ver o ring fence, ou seja, a área geográfica que esse campo está incluído. Reparem que aqui é o fundo do mar, né? Então as cores quentes aqui são mais rasas, a lâmina d'água aqui está com 800 metros, enquanto que o azul aqui está com 2.100 metros. Então a gente está numa área de talude, né? Reparem que a mudança de 800 para 2.100 aqui é bem curta. Tá? Tem um gradiente importante aqui. E o campo está bem nessa área. Tem regiões do campo que eu tenho um fluido, esse círculo aqui é um círculo representando um poço, tá, pessoal? E essa caixinha aqui com esse dado 27,7 graus API, vocês podem entender como API é o contrário da densidade. Então, quanto maior o grau API, menor é a densidade do óleo. Ou seja, quanto maior o grau API, melhor é o petróleo. Um óleo de 28 graus API é um óleo muito bom. É o óleo do pré-sal, por exemplo, é um óleo leve. E a gente vai ver que quanto mais pesado ele vai ficando, ou seja, quanto mais viscoso, quanto mais rico em asfalteno, quanto mais rico em frações pesadas, ele vai ficando com graus APIs menores. Tá? Então, essa convenção que eu coloquei aqui é um poço nessa região geográfica desse campo, desse ring fence, com 27,7 graus API. Nesse poço de petróleo, nesse campo, não se entende muito bem essa distribuição de graus APIs. Reparem, nessa posição geográfica eu tinha 27,7. Logo ao lado, reparem que aqui está a escala, menos de 5 quilômetros, eu tinha uma situação onde eu tinha um grau API bem menor, já menor, né, quase próximo a 24. Um pouco mais ao norte eu já tinha um óleo já bem pesado, 16,4 graus API, ou seja, a densidade aqui está aumentando muito. Mas não muito longe eu tinha 17 graus API. E em outras regiões aqui, ó, relativamente próximas a uma região de bom óleo, eu tinha óleos extremamente pesados. 12,6 graus API é muito pesado. Se você coloca um óleo de 12,6 graus API num copo e virar o copo de cabeça para baixo, o óleo fica preso na parede do copo. O grau API da água, a densidade da água é 10. Tá? Então, a água tem 10 graus API. Então, abaixo de 10, o óleo é mais denso do que a água, para vocês terem uma ideia. Tá, então, qual era a motivação? A motivação era entender o que controlava essa distribuição de densidade do óleo nesse campo. Por que aqui tinha um óleo leve e logo aqui do lado, um pouco mais a leste, tinha um óleo pesado? E um pouco mais a sudeste tinha um óleo muito pesado. Tá? Essa foi a motivação. Reparem os rolóios dos petróleos, tá? Esse é um rolóio, reparem o formato dele, do óleo de 27 graus API. Reparem nesse formato aqui que ele tem uma subida inicial, ele desce e depois sobe de novo. Então, tem uma série de rolóios diferentes para esse mesmo campo de petróleo. Se eu pegar amostras desse mesmo campo, os rolóios vão estar refletindo diferentes processos. Tá? A gente vai falar um pouquinho o que cada rolóio significa na questão da biodegradação, né? Que é o principal motivo dos óleos ficarem pesados. Tá? Então, falando um pouco da biodegradação, o que é a biodegradação? Tá? Esse fenômeno que acontece dentro do reservatório. É uma alteração microbial, ou seja, ela é feita por micro-organismos do petróleo. Ou seja, os micro-organismos que estão presentes no reservatório, na água do reservatório, atacam o petróleo, ou seja, catabolizam o petróleo para tirar energia e usufruto. Tá? E a consequência disso é um óleo denso, viscoso e rico em compostos de alto peso molecular, ácidos, entre outros. Esse processo, a biodegradação, tem um significante impacto negativo na produção, refino e no valor agregado do petróleo. Porque na produção, né?
Porque como o óleo ele fica mais viscoso, para você produzir o óleo, ou seja, para você tirar o óleo do reservatório, passar ele pela coluna de produção, ele vai chegar no fundo do mar, vai passar por um duto flexível e vai subir para a plataforma. Quando o óleo é viscoso, ele é pesado, você vai precisar de cada vez de bombas mais importantes para fazer esse processo. E elas são caras, são bem caras. E outra coisa também é o refino. Para você refinar esse óleo é mais complicado, você precisa de mais processos de refinaria, porque os óleos leves, os que a gente chama de gases condensados, eles são muito facilmente refinados. Já os óleos pesados não, você precisa colocar muita química, precisa colocar processos catalíticos, é bem complicado. E, por consequência, o valor agregado abaixa muito, né? Porque as suas margens de economia vão descer muito, porque você vai precisar colocar mais dinheiro para investir em bomba, você vai precisar produzir mais poços, você vai precisar de uma engenharia submarina mais importante para produzir esse óleo pesado. Então é um processo que o entendimento é muito importante. Esse processo, a biodegradação, ela ocorre próxima e ou no contato óleo-água. Por quê, né? Porque as malditas vivem lá, no contato óleo-água, né? É ali onde elas estão no aquífero, né? E como elas habitam o aquífero, é na interface que elas estão se alimentando, né? Então, o prato delas é na interface ali do contato do óleo com a água. Como os micro-organismos vivem no free water level, que é basicamente o aquífero, é o local onde a biota encontra os nutrientes necessários para gerar energia e biomassa. Esse processo ele pode acontecer em diversas intensidades, dependendo principalmente de alguns fatores chaves, tá, que eu vou listar aqui. Primeiro deixa eu falar desses fatores chaves, depois eu falo dessa outra frase aqui. Então, quais são os fatores chaves para a ocorrência da biodegradação? O mais importante de todos é esse aqui, ó, a temperatura. Então, como é que a gente pode entender a temperatura num reservatório de petróleo? Existe uma grandeza que se chama gradiente geotérmico, que é basicamente quantos graus Celsius você incrementa na sua coluna sedimentar a cada quilômetro. Em bacias comuns aqui do leste do Brasil, o gradiente geotérmico é 25, 27 graus Celsius por quilômetro. O que significa? Que a cada quilômetro de coluna sedimentar, eu incremento 25 graus Celsius. Como a base da coluna d'água está a 4 graus Celsius, né? Eu posso imaginar que a 2 quilômetros de profundidade, eu vou estar mais ou menos com 50 graus Celsius na minha coluna sedimentar. E assim sucessivamente. Então, a temperatura, se o meu reservatório estiver frio, ou seja, próximo aqui a 25, 30 graus, é o pico da minha biodegradação. Por que é o pico? Porque a temperatura é um processo-chave para todos nós, né? Para todos os seres vivos, a temperatura ela é muito crucial. Você vê, né? A gente aqui se esquenta 2 graus Celsius, 3 graus Celsius, o pessoal está morrendo de calor. Se a gente passa de 21 graus para 15 graus, que são 6 graus, é um frio absurdo. Então, e a mesma coisa se aplica aos micro-organismos, né? Então, a temperatura do reservatório é crucial para o entendimento da biodegradação. A 80 graus Celsius acontece o processo que a gente chama de pasteurização. A mesma coisa que eles fazem com o leite, né? Eles pasteurizam o leite, matam todos os micro-organismos, botando uma temperatura elevada, e depois eles colocam o leite a vácuo, né? E aí eles podem vender aquele leite porque não tem mais micro-organismos ali. O reservatório é a mesma coisa. Então, a partir de 80 graus Celsius, a biodegradação cessa porque os micro-organismos estão todos mortos, tá? Então, reservatórios frios, e por reservatórios frios a gente entende o quê? Reservatórios rasos, tá? Então, lembra aquele mapinha que eu coloquei para vocês de lâmina d'água? Quanto maior a lâmina d'água, menor a coluna sedimentar. Quanto menor a coluna sedimentar, mais raso é o meu reservatório. E aí a biodegradação se cria muito, tá? Então a temperatura é o principal fator para acontecer.
Outra coisa é a geometria do contato óleo-água. Como é que a gente pode entender geometria, né? Um reservatório de petróleo, ele é um reservatório poroso que ele tem um ambiente sedimentar para acontecer. Existem reservatórios de petróleo em todos os ambientes sedimentares que vocês imaginarem. Então, se a gente imaginar, por exemplo, um lobo turbidítico, né, ou seja, aquela parte lá frontal do lobo turbidítico, que você vai ter uma grande massa de areia em contato com a água, né, porque é um lobo gigante, você vai ter uma grande parte de contato óleo-água, uma grande área de contato óleo-água para os micro-organismos terem acesso ao petróleo. Já se eu tiver, por exemplo, um canal fluvial, que é uma parte bem mais apertada, né? Eu vou ter, a minha biodegradação vai ser muito mais limitada. Então, entendendo a geometria do meu corpo poroso e a sua relação com o contato óleo-água faz eu entender todo não, né? Mas faz eu entender de forma bastante razoável como a biodegradação acontece. E a outra coisa é a disponibilidade de nutrientes. Como é que eu posso entender isso, né? Os reservatórios de petróleo, eles sempre estão associados a um aquífero. Se esse aquífero é um aquífero regional que liga vários reservatórios, esse reservatório vai estar com mais nutrientes disponíveis para essas bactérias atacarem o petróleo. Ou seja, eles vão ter mais. A gente pode pensar em vitaminas e minerais, né? Para as bactérias ficarem mais saudáveis e assim atacarem o reservatório. Claro que não são vitaminas e minerais, mas são. Quer dizer, minerais são, né? Mas são nutrientes que vão fazer com que a biota tenha mais facilidade em atacar esse petróleo. Já pequenos contatórios águas, que a gente chama de cacimbas, né, águas presas no reservatório de petróleo, tendem a ter uma poçança do processo muito menor. Então, esses são os três fatores chaves. Tem um quarto fator chave também, que é importante, eu não coloco aqui, mas é importante também, que é a salinidade. A salinidade, ela também, controla muito a biota. Quanto mais salino fica o meio, menos micro-organismos resistem, né? Então, salinidades muito intensas, também você não enxerga biodegradações importantes. Tá? Então, esses três fatores, junto com a salinidade, são os principais fatores para você entender a ocorrência da biodegradação. E outra coisa importante é você entender se o seu reservatório é suscetível a possíveis recargas. Ou seja, o que é recarga? Né? Recarga de petróleo. Imaginem que na história da minha bacia eu coloquei uma determinada cozinha em geração e essa cozinha expulsou petróleo e esse petróleo alcançou um determinado reservatório. Preencheu todo o reservatório e esse reservatório nesse momento ele estava frio. Então as bactérias se criaram, degustaram todo o petróleo ficou pesado. E aí, em um outro momento, uma outra cozinha entrou em geração, expulsou o petróleo e recarregou esses reservatórios que foram biodegradados a priori. Então, eu vou ver o registro da biodegradação inicial, mas eu vou ver que esse reservatório foi recarregado. Esse é precisamente o caso que a gente vai ver aqui nessa noite. Tá? Um dos subprodutos desse processo da biodegradação é CH4, metano, e CO2. Por quê? Porque é o subproduto do catabolismo dessas bactérias. Elas formam metano e gás carbônico, basicamente. Como é que ela acontece, né? A biodegradação é um processo que altera o petróleo em uma sequência razoavelmente definida. Tá? A gente entende como é que ela acontece do início ao fim, de forma bem geral. Tá? E diversos autores propuseram uma escala de biodegradação para mapear sua intensidade. Então, reparem, né? Aqui vocês já conhecem esse, essa ferramenta, essa análise, que é o Rolói. Repara que esse óleo aqui, desse sujeito que ele colocou, aqui eu tirei uma informação da bibliografia, tá? Essa amostra aqui, ela não está biodegradada. Então, ela está com 37 graus API, é um óleo maravilhoso.
E reparem como aqui está cheio de enelcanos, tá? Tem todos os enelcanos. Como as bandidas elas começam atacando as frações mais leves do petróleo, porque são as mais fáceis de digerir, elas começam justamente pegando o filé mignon do óleo, né? Então, reparem que numa primeira etapa de biodegradação, o óleo já decresce muito o seu grau pH, vai para 31,5. E reparem na imagem, tá? Só vendo a imagem do cromatograma, como a imagem aqui é assim, e aqui, ó, ela já perdendo boa parte dos leves, ó. Tá? Vai perdendo toda essa sequência dos leves aqui. Num segundo step da biodegradação, ó, mesma coisa, você vai ver que a biodegradação vai acontecendo dos leves para os pesados. Então, vai de 30,8, 29,2, 26,5, 21,4. Reparem que esses compostos aqui, que estão aqui aparecendo, não são os enelcanos. São compostos que não são resolvidos pela cromatografia gasosa. A gente não sabe quem são os compostos aqui. Provavelmente são compostos ácidos, são compostos nitrogenados, são compostos sulfurados, que acabam saindo aqui, mas que não são os enelcanos. Reparem que os enelcanos aqui, nesse slight to moderate biodegradation, já são os enelcanos já bem pesados. Reparem que nesse step de biodegradação já não tem enelcano, só tem os isoprenoides, ó, o prestano e o fetano aqui. E é um petróleo de grau PI 26,5. Aqui, segundo esse autor, né, o Heavy Biodegradation 21,4, e não tem nem enelcano, nem isoprenoide. Então repara que o cromatograma ganha essa forma que a gente chama carinhosamente careca. Tá? Ele não tem nenhum enelcano aqui. Fica só uma UCM, que ok, esqueci o nome agora, mas é Unresolved Complex Mixture. E, assim, por incrível que pareça, as bactérias elas atacam até o gás dissolvido no óleo. Tá? A gente consegue dizer como é que é esse ataque. Reparem que aqui está escrito etano, propano, N-butano e isobutano. A gente consegue dizer que eles atacaram o reservatório, os gases, porque elas alteram isotopicamente tanto o propano, quanto o N-butano, quanto o etano. Essas amostras aqui elas estão menos biodegradadas, esse quadrado preto aqui não está biodegradado, enquanto que essa amostra aqui está completamente biodegradada. Tá? Então há um ataque, há um fracionamento isotópico por causa do ataque bacteriano aos gases, inclusive. Tá? Por que isso acontece? Né? Porque elas preferem a ligação C12-C12. Né? Para elas isso aqui é um docinho. Enquanto a ligação C12 e C13, que é o carbono, é o outro isótopo do carbono, como se fosse um giló. Elas não gostam disso, então elas vão atacando isso aqui e essa ligação vai ficando cada vez mais frequente. Então ela vai ficando cada vez isotopicamente mais pesada. Tá? Por isso que a gente consegue dizer que a biodegradação chegou até o gás. O que é esse quadro aqui? É justamente isso. A gente sabe como procede o ataque bacteriano ao petróleo. Então começa pelos N-alcanos, depois vai para os isoalcanos, também junto com os isoprenoides, e tem uma série aqui de todos os biomarcadores aromáticos que vão surgindo derivados do ataque bacteriano. Então a gente recebe a amostra de petróleo, no que bateu o olho na amostra de petróleo, vê uma coisa assim, a gente já fala, ih, irmão, esse teu reservatório, essa amostra deve ter sofrido um ataque bacteriano, o teu reservatório, ou se não está frio agora, ele já esteve frio em algum momento do seu preenchimento, e assim sucessivamente. Bom, como é que é o nosso estudo de caso? A gente pegou aquelas amostras lá atrás, então deixa eu voltar aqui para a gente rever o nosso mapinha. Eu peguei todo esse campo aqui, isso aqui eu só dei alguns exemplos, né? Mas é cheio de poço de petróleo aqui nessa região, tá? Esse campo tem para mais de 90 poços perfurados. Então aqui são só alguns exemplos, tá? Só trouxe alguns exemplos aqui. Então o que eu peguei? Eu peguei exemplos de cada um dos rolóios, ou seja, voltando aqui, pronto. Eu peguei todos esses exemplos aqui de rolóios e fui nomeando carinhosamente cada um. Então, eu derivei uma cor vermelha para os rolóios que eram carecas, e obviamente
o grau API desses aqui eram sempre em torno de 13,8, a média, né? Era 13,8, tinham 13 amostras nesse sentido. Reparem que aqui não tem nenhum Enelcan. E eu fui ranqueando quanto ao grau de presença dos Enelcanos de cada amostra. Então, reparem que aqui tem bem pouquinho, quase não tem Enelcano, e são só da faixa dos mais pesados. Então, eu dei para esse o ranking 1, eles tinham em média grau API 16,6, ranking 2, ranking 3, ranking 4, ranking 5. Então, o melhor ranking, reparem, está cheio de Enelcano, e reparem que ele tem uma descida e uma subida de volta. Vocês se lembrem que a biodegradação acontece dos leves para os pesados. Como é que eu conseguiria explicar essa descida dos leves, essa subida dos leves, ou seja, eu tenho uma boa presença dos leves, caio para depois ter os pesados, né? Isso aqui é uma evidência bem clara de que eu tive biodegradação, ou seja, eu comi inicialmente os leves e depois eu tive uma recarga, tá? Reparem que a recarga fica bem caracterizada nos rankings 3, 4 e 5. Tá? Nos rankings 2 no Careca, eu não vejo esse grau de recarga. Então, basicamente, eu peguei todas as amostras que eu tinha no meu banco de dados desse campo e fiz esse ranqueamento. Então, tinham 7 poços que tinham ranking número 5, 23 poços que tinham no ranking número 4, 12 poços com ranking número 3 e assim sucessivamente. E aí, o que eu fiz? Plotei esses rankings no mapa. Tá? Reparem que aqui o mapa é um mapa mesmo esquema. Só que é um mapa de topo, desculpa, é um mapa do fundo do mar. É a mesma coisa, só que agora está com isolinhas, tá? Mas é a mesma história. Reparem que aqui é a região do talude, tem um canyon aqui bem importante. Então, o que acontece, ó? Aqui nessa região mais proximal do campo, né? Eu tenho rankings 4 dos verdinhos, ranking 3 e ranking 2. Reparem que nessa região aqui são os melhores rankings, o ranking 5 e o ranking 4. E quanto mais eu vou me distanciando dessa região aqui, pior fica o meu petróleo. Pô, Daniel, isso aí me parece então que, na verdade, a temperatura controla bem a sua biodegradação, né? Se a gente pegar, por exemplo, essa isolinha aqui, ó, de grau de soterramento, né? Porque a gente pode entender o fundo do mar como o inverso da coluna sedimentar, né? Então, quanto maior o fundo do mar, menor a minha coluna sedimentar. Como aqui eu tenho menor coluna sedimentar, meus reservatórios aqui estão mais frios e, consequentemente, mais biodegradados. Reparem que é bastante razoável para essa região e essa região. Mas quando eu vou para essa região, reparem que eu estou aqui na mesma isolinha e entre essas duas isolinhas aqui, ó, eu tenho óleos ótimos e óleos podres. Então, não é só a temperatura do reservatório que está me explicando a biodegradação. A temperatura do reservatório é um indicativo, né? É uma sugestão, mas não é somente ela que me explica. Senão eu veria os valores aqui. Eu veria óleos maravilhosos todos na mesma cota e óleos não tão bons em uma cota um pouco menor e óleos cada vez piores para cotas cada vez maiores. Não é o que acontece. Então tem algum outro processo aqui atuando no meu reservatório. Então reparem que aqui são as linhas de isovalor, né? Assim, eu puxei, aonde é que tem azul? Tá, o azul é separado dessa forma. Onde é que tem o verde? Tá, o verde é puxado dessa forma. Onde é que tem o amarelo? Roxo e assim sucessivamente. Quando eu pedi para o colega lá, o geólogo do campo, um mapa de topo estrutural, ou seja, onde é que estão as falhas do meu campo, o que está acontecendo no meu campo, me passa o mapa de topo do meu reservatório. Aí as coisas ficam um pouco mais coloridas, um pouco mais divertidas. Ó. O que é esse preto aqui? Tá? Eu vou traçar duas seções aqui daqui a pouco para mostrar para vocês o que são essas linhas. Mas basicamente, essa linha aqui é uma grande falha que bate lá na base do sal. Tá? Essa falha aqui ela tem um rejeito muito importante que bate lá na base do sal. Reparem que o campo é todo estruturalmente controlado. Tá? Todas essas linhas são falhas
E quanto mais espessa for essa grossura, maior é o rejeito. Então, essa é a falha mais importante do campo. Esse é o segundo sistema de falhas mais importante do campo. Tá? Eu vou traçar uma seção aqui para mostrar para vocês, ó, seção A'. O que é essa falha aqui? Ó? Aqui a gente está vendo uma seção sísmica. Tá? Então, nessa seção sísmica aqui eu tenho o fundo do mar. Reparem que o fundo do mar está esse pico branco aqui, bem marcado, tá? Em cima não tem nada. E aqui está a falha traçada, tá? Reparem que aqui em amarelo está o início da falha, ela vai seguindo esse contorno verde aqui, ó. E ela provavelmente bate aqui no fundo do mar, tá? O que significa que essa falha está ativa até hoje. Em amarelo, esse amarelo forte aqui é o sal. Reparem que o sal está deformado e o meu reservatório são essas duas linhas aqui, ó. Tá? Essas duas linhas aqui é onde é que está produzindo. Então, os poços, eles estão aqui colocados. Tá? Eles estão próximos a essa porção flexural da minha falha ou distantes dessa minha porção flexural. O que acontece aqui? Quanto mais próximo eu estou da minha falha, reparem, ó, os de linha, reparem que quanto mais próximo eu estou da falha, melhor o ranqueamento dos meus olhos. Tá? Então reparem que os azuizinhos estão praticamente colados na falha. Por isso que eu coloquei aqui, ó, os poços, quanto mais próximos, o ranqueamento fica melhor. Quanto mais distante eu vou ficando dessa falha, o ranqueamento piora. Então, voltando mais uma vez para vocês repararem, ó, aqui está a falha, essa falha zona que está ali colocada, e quanto mais distante eu vou ficando, pior o meu óleo vai ficando. Né? Então, isso mostra bem claramente o quê? Que a falha do campo, essa falha principal do campo, é o principal conduto de hidrocarbonetos que vem desde lá do pré-sal, né? O sistema petrolífero, aqui é a bacia de Campos, já é bastante conhecido. O sistema petrolífero é um sistema petrolífero da seção Rift, ou seja, é um sistema petrolífero de quando formado a partir de grandes lagos, tá? Quando ainda não havia um mar. As rochas geradoras são todas lacustres, não são marinhas, né? E aqui a gente pode ver através da sísmica. Esse sal basicamente divide o que é marinho, que é tudo acima, né? Aqui estão todos os vários corpos turbidíticos, do que é lacustre, que está aqui para baixo. Então, o petróleo vem de horizontes pré-sal. Como ele vem de horizontes pré-sal, eu preciso de uma janela, preciso que esse sal esteja falhado de alguma forma para ter migração do petróleo através dessa janela de sal para os meus reservatórios. Então, todos os meus reservatórios pós-sal precisam de um falhamento, precisam de uma tectônica importante para haver preenchimento deles. Se eu não tenho nenhuma janela de sal, eu não tenho migração de petróleo para o pós-sal. Tá? Então, reparem que a biodegradação aqui, ela me mostra, através da intensidade da biodegradação, por onde está chegando o meu óleo. Por que eu consigo ver isso? Porque como eu estou vendo que eu tenho recarga, né, através do meu Hall Oil, eu vejo que os ranqueamentos melhores estão com maior taxa de recarga do que a minha taxa de biodegradação. Por que eu posso falar isso? Porque eu comentei sobre as isolinhas, né, que seriam linhas de isotemperatura dentro do meu reservatório. Ali eu sei que a biodegradação deve estar toda homogênea. E, no entanto, para uma biodegradação homogênea, eu tenho óleos bons e óleos ruins. Então, provavelmente, o que está mudando, na verdade, não é minha taxa de biodegradação, e sim minha taxa de recarga do meu óleo. Como eu estou próximo à falha nessa região aqui, eu estou vendo que o meu óleo está sendo recarregado a minha taxa de recarga está maior do que a minha taxa de biodegradação aqui. Enquanto quanto mais distante eu vou ficando dessa falha, pior vai ficar a minha taxa de recarga. Ou seja, o meu óleo vai ficando cada vez mais pesado. Então, aqui eu coloquei esse ranqueamento, que é o ranqueamento 3 em diante. A minha taxa de recarga ela é menor, do que minha taxa de biodegradação. Enquanto que esses ranqueamentos aqui, a minha taxa de recarga é maior.
Por isso que quanto mais próxima a falha, melhor fica o meu óleo. Menos denso, menos viscoso, mais fácil de produzir. Tá? Agora olha que interessante. Né? A gente viu aqui essa falha principal do campo. Quando eu vou para esse sistema de falhas aqui, ó, traçando uma seção B, B'. Reparem que a minha falha ó, é essa falha aqui. Ó. Esse sistema de falhas, esse sistema aqui traçado no meu laser, é essa falha aqui importante. Ó. Essa falha, ela também bate na base do sal, também bate no fundo marinho. Ó. Reparem, o fundo do mar está falhado. Tá? Aqui acontece o que eu tinha falado para vocês. Ó. Reparem que quanto maior a coluna de a lâmina d'água, menor a minha coluna sedimentar. Então aqui eu tenho uma coluna sedimentar bem menor do que aqui, para uma mesma profundidade. Tá? Então, os reservatórios aqui ficam mais frios do que aqui, por exemplo. Mas falando a respeito da falha, esse sistema de falhas aqui, que apesar de estar funcionando até hoje, bate na base do sal, bate no fundo do mar, mas reparem, na frente da falha, os óleos estão totalmente biodegradados. Né? Vou puxar o mapinha aqui de novo para vocês verem. Eu tenho aqui, ó, reparem, a falha está aqui, vocês reparem que o reservatório, ó, ele fica até um pouquinho mais profundo, não fica um grande rollover como essa falha aqui, ó, reparem o que é o rollover, né? É esse arqueamento da camada reservatória. Olha como esse reservatório aqui ele fica arqueado junto com a falha, né? Mostrando que a movimentação do reservatório sofreu muito e ainda está sofrendo com a movimentação dessas falhas. Olha como a falha, essa outra falha, ela tem um rejeito muito mais tímido. Ó, olha aqui, ó, como o reservatório está falhado, mas ele não tem aquele arqueamento importante. Então, os nossos colegas desse campo colocaram que provavelmente esse é um motivo pelo qual a falha principal do campo transmite fluidos e, ao que tudo indica, essa falha aqui não transmite ou transmite muito pouco, porque na cara da falha eu não tenho recarga. Os meus olhos aqui na cara da falha são completamente carecas. Então eu consigo dizer que uma falha funciona transmitindo fluidos e outra não. Pô, Daniel, legal, mas e aí? Bom, alguns comentários a respeito disso. Os colegas sempre tiveram muito problemas para prever as características do fluido, né, uma vez que eles iam perfurar um poço. Porque para você perfurar um poço, você precisa dizer qual é a economicidade desse projeto. Quanto vai se pagar, em quanto tempo vai se pagar, se vai se pagar, se não vai se pagar. Se você vai precisar de suporte para engenharia submarina ou não. E eles sempre tiveram muita dificuldade por causa disso, reparem. Em muito menos que 5 quilômetros aqui eu tenho óleos que vão de 27 graus API até 18 graus API. Esse entendimento, ou seja, qual era a variável? Né? Distância da falha. Essa distância da falha era o principal variável. Fez com que o grau de predição da rapaziada lá do ativo ficasse muito mais razoável. Né? Então eles entendiam que nessa região, ou quanto mais próximo eles furassem, por exemplo, se eles furassem aqui, como já fizeram recentemente, a tendência do fluido ser muito mais leve era bem mais razoável do que se eles furassem para essa região, por exemplo. Então, isso é um grau de predição importante para eles e aprovarem projetos de forma mais fácil e mais previsível. Né? E outra coisa foi o seguinte, esse é um campo do pós-sal. Né? Reparem que a gente comentou que essa falha aqui transmite fluidos, enquanto que essa falha aqui não transmite fluidos, ou, ao que parece, transmite muito pouco. Esse reservatório aqui é um reservatório do pós-sal. No entanto, a gente teve um prospecto para essa região do campo, só que no pré-sal. Tá? O pré-sal aqui era um prospecto bem interessante. Furar pré-sal nesses poços onde o pós-sal já está produzindo é ótimo, né? Porque as plataformas já estão aqui em cima, você só faz furar poços e ligar para a plataforma. Então tinha um poço, um prospecto aqui para pré-sal, cujo principal risco era um risco de selo relacionado a essa falha. Esse sistema de falhas aqui estava colocando um risco de selo importante, porque poderia
os colegas entendiam que ele poderia fazer vazar óleo para o pós-sal e não ter óleo aqui no pré-sal. A partir desse estudo, a gente percebeu que essa falha não era um problema. E eles aprovaram o poço e o prospecto no pré-sal deu com óleo. Então, o entendimento de que uma falha transmite e a outra não, reparem aqui, eu fiz uma animação passando óleo de forma muito lenta com uma taxa de biodegradação muito maior. Então, para concluir, né, a análise conjunta dos dados de biodegradação e recarga revela a diferença no comportamento selante ou de condução de fluidos, né, desses dois sistemas de falha. Ou seja, esse sistema de falhas parece não transportar fluidos, enquanto que esse sistema de falhas aqui é um importante condutor. É possível prever, a partir desse estudo, que é um estudo simples, né, de análise de banco de dados e plotagem de informações geológicas no mapa. Tá? Reparem que é possível prever a qualidade do óleo ao longo do campo para novas locações, que foi basicamente isso que eu coloquei, né? Distância do sistema de falha A, que é esse sistema de falhas aqui. Essa análise é fundamental para a economicidade de novas locações. A partir desse estudo aqui, realmente, o campo foram mapeadas boas oportunidades em respeito a essa falha aqui. E outros horizontes estratigráficos podem ser testados levando essas premissas em consideração. Foi esse adendo que eu fiz para vocês, né? Lá no SNET eu não tive a oportunidade, eu só deixei aqui no ar. Mas para vocês aqui não tem problema nenhum colocar que basicamente, se a gente pegar esse poço aqui e projetar até o pré-sal, é um prospecto. E era o risco principal, era o risco de selo, se essa falha aqui poderia transmitir e não ter fluido no pré-sal. Então, a partir desse estudo, a gente percebeu que essa falha não era uma boa transmissora de fluido e o poço pôde ser perfurado sem problemas e ainda bem que deu certo, né? A gente, às vezes, coloca muita fé nos nossos dados, né? Mas deu certo, deu tudo certo e foi uma descoberta e a gente segue aí podendo contribuir. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Deu 1 hora de apresentação. Deixa eu tirar aqui. Stop presenting. E pessoal, por favor, se você fiquem à vontade para vocês fazerem questionamentos, dúvidas, eu coloco para apresentar de novo e a gente vai discutindo. Opa, Daniel. Muito boa palestra, velho. A gente vai começar agora com a sessão de perguntas, né? Primeiro a gente vai começar com a pergunta do Christ. Ele perguntou aqui, a biodegradação gera aumento de temperatura, correto? Qual o gradiente de temperatura gerado? A relação entre máxima gerada e o tipo de bactéria? Tu tá mutado, Daniel. Obrigado. Cristi, obrigado pela sua pergunta. A biodegradação, se ela gera um aumento de temperatura, ela é muito pontual. Não é a ponto de influenciar no, no, no gradiente de temperatura do reservatório, entendeu? Se ocorrer, a gente não tem... É muito difícil você medir esse dado, né? Porque como é que a gente mediria a temperatura de um reservatório não biodegradado e depois biodegradado, né? Quando a gente fura o reservatório, ele já está naquela condição. É muito difícil a gente saber se a biodegradação ela afeta a temperatura do reservatório ou não, né? É uma pergunta, é uma hipótese interessante, mas é um pouco difícil de ser testado. De qualquer forma, fazendo uma análise regional de aquíferos, pressões de aquíferos, temperaturas, a gente percebe que não. Que, na verdade, o que afeta a temperatura de um reservatório é o gradiente geotérmico, ou seja, é a coluna sedimentar acima do meu reservatório. Então, a biodegradação não gera aumento de temperatura. A biodegradação, na verdade, ocorre em função da temperatura. Você perguntou qual é o gradiente de temperatura gerado. Assim, se há um gradiente de
temperatura gerada é muito pouco, a ponto de não influenciar a temperatura geral do reservatório. E a relação entre a temperatura máxima gerada e o tipo de bactéria, de novo, né? Provavelmente até tem, né? As bactérias com maior ou menor anabolismo, mas não o suficiente para gerar um aumento ou diferença na temperatura do reservatório. Espero ter respondido suas perguntas. Se não foi claro, por favor, coloca aí de novo no chat que eu tento responder de outra forma. Eu acho que esclareceu bem. Agora eu vou para pergunta do Gabriel. Ô Daniel, se possível mutar, por causa que tá dando eco, né? Valeu, velho. A aproximação das falhas para se obter óleos de maior quantidade oferece maior risco de perfuração e obtenção de petróleo. Não, isso foi uma pergunta, desculpa. A aproximação das falhas para se obter óleos de maior qualidade oferece maior risco de perfuração e obtenção de petróleo? Se sim, é possível fazer uma descrição qualitativa da probabilidade de falhas na perfuração? Fala, Gabriel. Perfeito. A gente chama de risco geomecânico. Quando a gente vai furar poços próximos à falha, por haver uma movimentação natural, né, ou uma tendência à movimentação natural, quanto mais próximo a gente furar a horizontes que estão falhados ou que se encontram próximos à falha, a gente tem que ter muita cautela. Eu não sou da parte de perfuração de poços, mas já acompanhei inúmeras reuniões onde muitas vezes a melhor posição geográfica para uma locação é próxima a uma falha e o poço não passa porque o projeto de poço não ofereceu segurança suficiente para a perfuração. Então, respondendo a sua pergunta, sim, aproximação. Se você quiser furar poço próximo a uma falha, imagina. Essa falha que eu coloquei para vocês é uma falha excelente transmissora de fluidos. Não sei se vocês sabem, provavelmente alguns sabem, outros não, mas a gente fura poços de petróleo com uma lama, que é uma lama a gente chama de lama de perfuração. Se esse poço atravessa a falha, a partir do momento que ele atravessar a falha, eu vou começar a perder essa lama para essa falha, né? Porque essa falha é uma excelente transmissora de fluidos, ela vai começar a receber essa lama de perfuração. E meu poço vai começar a ficar instável. Então é um risco enorme para a perfuração de poços. Então você tem toda a razão. Eu tenho que sempre fazer uma relação benefício-custo entre estar próximos a falhas e posição do reservatório. Respondi, Gabriel? Se quiser fazer um comentário aí, complementar, fica à vontade. Valeu. Agora a pergunta do Giovanni. Quais são os elementos geoquímicos utilizados para determinar que na sistema AA há uma recarga de reservatórios e que no sistema BB não há recarga? Entendo que unicamente o perfil das parafinas e o grau API não são dados confiáveis para confirmar a recarga. Oi, Giovanni. Então, além dos dados da NZN parafinas, o que a gente tem também ali próximos ao sistema BB também lembra que eu coloquei a respeito dos gases e dos biomarcadores? Próximo ao sistema BB de falhas, a gente tinha gases com muita evidência de biodegradação e com biomarcadores extremamente os fósseis moleculares estavam com muita evidência de biodegradação, coisas que não aconteciam próximos ao sistema de falhas AA. Então, tudo apontava que no sistema BB não havia recarga, enquanto que no sistema AA havia recarga. Então, além do perfil de parafinas e do grau API, que são bons dados, para falar a verdade. Assim, eu imagino que você deva ter algum embasamento geoquímico. O perfil das parafinas é um indicador razoável. Assim. Claro que quanto mais dados você tem,
melhor fica, né? Mas, e esse foi perfeitamente o caso, né? Eu tinha tanto os biomarcadores quanto os gases. Mas se só tivesse o Graup e o perfil dos Enelcanos, eu já poderia chegar nessa mesma conclusão. Ainda que os biomarcadores e os gases venham embasar ainda mais essa conclusão. Mas então, respondendo a sua pergunta, eu tinha também os dados isotópicos dos gases e os dados dos biomarcadores. Ficou claro? Se não ficou claro, pode fazer a pergunta de volta aí. Agora a pergunta do Alexandre. Existem bactérias que fazem o processo contrário? Bom, complementando, eu vi ali, né, que quebram cadeias maiores. Tem alguns estudos, Alexandre, falam o seguinte: é um consórcio, né, de bactérias. Então, são bactérias anaeróbicas, ou seja, elas, ao que tudo indica, elas funcionam sem usar oxigênio para o seu catabolismo. Mas isso é uma discussão muito interessante, né? E, na verdade, algumas delas participam mais das partes mais leves do petróleo e outras participam mais das frações pesadas. Complementando a pergunta até do Giovanni, no, algumas, os biomarcadores são moléculas pesadas, por exemplo. Os biomarcadores são moléculas com 22, 25, 30 átomos de carbono. E a gente acha que provavelmente são partes diferentes do consórcio que são responsáveis de forma diferente em atacar esses conjuntos de moléculas hidrocarbônicas. Então, respondendo a nossa pergunta, na verdade, provavelmente não fazem o processo contrário, né, mas fazem sim um processo complementar aos que às bactérias que atacam as porções mais leves do petróleo. Obrigado. Deixa eu ver se tem mais. Tem a pergunta aqui do Frederico. Boa noite. Gostaria de saber como está sendo a extração do óleo do pré-sal, uma vez que as condições de extração são bem desafiadoras, devido à grande profundidade e alta salinidade da camada de sal. Ô, Frederico, boa noite. Rapaz, está a todo vapor, na verdade. Hoje o Brasil produz, salvo engano, acabou de bater o recorde de 3 milhões de barris diários de produção. E, salvo engano, a gente já está com mais da metade produzindo do pré-sal. São dois campos principais do pré-sal que produzem. É o campo de Lula, que eu acho que já bateu aí mais de 1 milhão de produção de barris de petróleo diário. Agora o campo de Búzios, que já estava produzindo, né? Estava fazendo teste de longa duração, mas também já entrou com tudo. Temos o campo de Sapinhoá produzindo na Bacia de Santos. O campo de Sépia acabou de começar não, desculpa, o campo de Atapu começou a produzir recentemente. Tem campos do pré-sal da Bacia de Campos que já estão produzindo desde 2011, que é o Parque das Baleias, que é o campo de Jubarte, campo de Baleia Franca, mas basicamente é o campo de Jubarte, o Parque das Baleias do pré-sal da Bacia de Campos, e o pré-sal da Bacia de Campos também do campo de Marnem Leste. Então, o pré-sal, tanto da Bacia de Campos quanto da Bacia de Santos, está a todo vapor. Hoje eu acho que mais da metade da nossa produção, salvo engano, mas se não for isso, é bem próximo, já vem da camada pré-sal. Obrigado. Agora a pergunta do Israel. Parece que a análise se deu em uma direção lateralmente. Em uma direção. Lateralmente, essa proximidade à falha também. Lateralmente, essa proximidade à falha também é válida para a qualidade do óleo? Oi, Israel. Ao que tudo indica, sim. Provavelmente, se você pensar no reservatório como um elemento 3D,
o que a gente imagina é que o processo de preenchimento do reservatório ele se dá de forma radial, né? Então, se eu tenho a minha falha preenchendo todo o meu reservatório naquela posição, ele vai preencher em todo o meu reservatório de forma razoavelmente homogênea. Então, lateralmente ao meu reservatório, eu vou ter, quanto mais distante da minha falha, pior vai ficar meu óleo, porque está mais distante da onde vem a recarga, né? Então, ao que tudo indica, sim. Lateralmente, a proximidade da falha é o que controla, na verdade, a qualidade do óleo, porque a gente entendeu que o quão próximo ao grau, à recarga que esse reservatório está, que é determinante na qualidade do óleo. Então, sim, parece que a falha é o principal elemento que controla a qualidade. Por quê? Porque é pela falha que o fluido ascende das camadas pré-sal até as camadas pós-sal e deixa o óleo recarrega o óleo que foi anteriormente biodegradado. Ah, acho que encerrou as perguntas. O pessoal agradeceu, te agradeceu pela palestra. Foi muito boa. Eu também venho falar para ti, né, das próximas vezes, tentar falar de outros assuntos. Te convido para próximos eventos, que tua didática foi ótima. E esse estudo do pré-sal é maravilhoso, é um estudo complexo, novo, né? E que a Petrobras vem fazendo muito bem. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Pô, eu que agradeço a oportunidade aí de poder contribuir com vocês. Vocês fiquem à vontade para enviar novos convites, no que eu puder contribuir, com certeza eu vou estar aí, e ainda mais agora, né, em tempos de pandemia, onde o pessoal está precisando sempre de conteúdos novos, né, se manter antenado. Tem muita coisa para falar só de geoquímica, geoquímica é o mundo inteiro. E também assuntos a respeito da Petrobras, a respeito da movimentação da Petrobras no mercado, tem muita coisa que pode falar. Então, para mim é um prazer. Vocês fiquem à vontade aí para convidar. Muito obrigado, Daniel. Então, pessoal, Falou. vou encerrando a palestra. Falou. É, agora, nossa próxima palestra vai ser. Agora não me lembro. Vai ser. Mas fiquem ligados lá no Instagram, que ainda tem coisa para vir. Valeu. Valeu, Daniel. Falou. Falou, pessoal. Boa noite aí.